Pare agora e olhe ao seu redor. Se as paredes da sua casa pudessem gritar, elas ecoariam o som de contas atrasadas, sussurros de desconfiança entre você e seu cônjuge, e o silêncio perturbador que cresce no quarto dos seus filhos. Você sente que, por mais que trabalhe, o dinheiro escorre pelas mãos como água, e enquanto você tenta tapar esse buraco financeiro, uma ameaça ainda mais sombria ronda a porta dos seus filhos, esperando um momento de distração para tragá-los para caminhos sem volta. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Este não é apenas mais um dia no calendário. É o dia do cheque-mate espiritual contra o espírito de miséria e a entidade de divisão que jurou destruir a sua descendência. Por que será que, justamente quando vocês planejam algo para o futuro, surge uma briga do nada que aniquila a paz do casal? Porque o seu filho parece estar se tornando um estranho dentro da própria casa, vulnerável a más companhias e perigos que você mal consegue nomear? A resposta não está na sua conta bancária, nem em psicólogos, mas em uma brecha aberta na blindagem da sua família. Neste exato momento, forças invisíveis estão tentando ditar o destino da sua casa, mas elas não contavam com o que vai acontecer nesta oração de guerra. Nós vamos invocar o modelo inabalável da Sagrada Família de Nazaré para erguer um muro de fogo que nenhum vício, nenhuma dívida e nenhuma língua maldita pode transpassar. Eu vou te mostrar como fechar cada porta que foi deixada aberta para o inimigo tocar no seu sustento e na mente dos seus filhos. Existe um segredo de prosperidade e proteção escondido na disciplina de José e no amor de Maria que você precisa aplicar hoje, antes que o sol se ponha. Se você ignorar o que será revelado nos próximos minutos, estará deixando sua casa sem sentinela em um campo de batalha. Mas se você ficar, a partir de agora, a economia da sua casa e a segurança dos seus filhos mudarão de jurisdição. O comando passará a ser do céu. Prepare-se, porque a corrente vai quebrar agora. Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo quando entra um dinheiro extra, algo inesperado acontece e leva tudo embora? O carro quebra, uma conta esquecida aparece, ou uma enfermidade repentina bate à porta. Não é coincidência. Existe um ciclo de mãos furadas que não se resolve com uma planilha de Excel ou com um novo emprego. É um bloqueio espiritual que se alimenta da discórdia entre o casal. O inimigo sabe que uma casa dividida não subsiste, e ele usa a escassez como combustível principal para as brigas que você teve ontem ou na semana passada por causa de um cartão de crédito ou de uma dívida que parece não ter fim. Olhe para o rosto da pessoa que está ao seu lado. Se vocês são um só corpo, por que o dinheiro se tornou uma arma de acusação em vez de uma ferramenta de construção? Enquanto vocês discutem sobre quem gastou o quê, a entidade da miséria senta-se à mesa e se banqueteia com a paz do seu lar. E o pior, esse clima de tensão é o oxigênio que as más companhias e os vícios precisam para atrair os seus filhos para fora de casa. Os seus filhos estão assistindo a tudo. Eles sentem o peso do silêncio no jantar e a vibração da angústia quando as luzes se apagam. Esse ambiente de instabilidade financeira e emocional é a brecha que o mundo precisa para sussurrar no ouvido deles que lá fora é melhor, que os amigos entendem mais do que os pais ou que o escape está naquela substância ou naquela amizade duvidosa. Você percebe que o que está em jogo neste sábado, 16 de maio de 2026, não é apenas o saldo da sua conta bancária, mas a integridade da alma de quem você mais ama. Muitas vezes você olha para o seu filho ou para sua filha e sente que eles estão sendo sequestrados emocionalmente por uma cultura de rebeldia e indiferença. Você tenta conversar, mas parece que há uma parede de vidro entre vocês. Por que aquele menino dócil ou aquela menina carinhosa se tornaram estranhos que mal te olham nos olhos? A resposta dói, mas precisa ser dita. O inimigo ataca a base para derrubar o topo. Ele ataca a harmonia financeira do casal para distrair os sentinelas que são vocês, os pais, e assim ter acesso livre aos quartos dos seus filhos. Neste exato momento, enquanto o relógio avança neste sábado, há uma movimentação no mundo espiritual. Existem decretos de falência familiar
que foram assinados contra a sua linhagem. Talvez você venha de uma linhagem onde o divórcio e a pobreza foram o padrão por gerações. O espírito de herança maldita está tentando repetir a história na sua vida, fazendo você acreditar que é assim mesmo, que a vida é dura e que os filhos hoje em dia não respeitam ninguém. Mas escute bem o que vou te dizer agora. A exaustão que você sente ao chegar em casa não é apenas física. É o peso de carregar uma armadura que está rachada. Você está tentando lutar uma guerra espiritual com armas humanas. Você tenta resolver a rebeldia do filho com castigos e a falta de dinheiro com mais horas extras. Mas você já percebeu que quanto mais você corre, mais o alvo parece se afastar? E aqui entra a verdade que vai começar a revirar o seu mundo agora. Você acredita que o seu problema é a falta de dinheiro ou a falta de controle sobre seus filhos. Mas a verdade é que o seu problema não é o que falta, é o que está sobrando na sua casa. Você ouviu direito. O problema não é a escassez, mas o excesso de direitos legais que o inimigo tem para operar no seu lar. Você está tentando encher um balde que está furado embaixo. Não adianta Deus derramar rios de prosperidade se a fenda da divisão no seu casamento continua aberta. Não adianta cercar seus filhos de mimos se a brecha da falta de proteção espiritual permite que o mal entre pelas telas dos celulares. A partir deste momento vamos parar de olhar para o sintoma e vamos direto na raiz. A Sagrada Família de Nazaré não era rica em ouro, mas era impenetrável em ordem. José não era um herói de guerra, era um homem de disciplina e silêncio. Maria não era uma rainha de palácio, era um trono de amor e obediência. O segredo que você vai descobrir hoje é que a proteção dos seus filhos e a saúde do seu bolso não dependem de sorte, mas de uma palavra que o mundo odeia, mas que o céu exige. Jurisdição. De quem é o comando da sua casa a partir de agora? Se você acha que é seu, você já perdeu. Se você entregar o comando para o alto, a economia da sua casa vai mudar de sistema hoje mesmo. Sinta a gravidade do que estamos tratando aqui. Se você acha que a escassez de dinheiro é um problema de matemática, você já foi enganado pelo inimigo. O dinheiro é espiritual. O sustento é uma bênção que exige um recipiente íntegro para ser retido. E agora eu te pergunto, como Deus pode encher o seu cálice se o seu casamento é um filtro rachado pela amargura? Cada palavra de maldição que você lança contra o seu cônjuge, você não faz nada certo. Você gasta demais. Nossa vida nunca vai mudar, é um convite assinado para que o espírito da miséria se sente à sua mesa. Você está expulsando a prosperidade com a sua própria boca. Mas aqui está a chave que vai começar a girar a sua realidade. A abundância não começa no extrato bancário. Ela começa na concordância do casal. Quando marido e mulher se dão as mãos com um propósito real, eles criam um campo de força que o devorador não consegue atravessar. É o acordo de paz que o céu espera para liberar os recursos que já estão reservados para você neste sábado. Mas cuidado, o inimigo sabe disso. E é por isso que, minutos antes de uma bênção chegar, ele joga uma faísca de desconfiança ou uma lembrança de um erro do passado. Ele quer que você quebre o acordo. Ele quer que você perca a autoridade sobre o seu território. E por falar em território, olhe para os corredores da sua casa. Você acha que as portas trancadas protegem seus filhos? O perigo hoje não pula mais o muro. Ele entra pelo sinal de Wi-Fi. Ele entra pelos fones de ouvido. Ele entra pelo vazio emocional que as brigas dos pais deixaram no coração desses jovens. Existe um sequestrador de mentes operando agora. Ele vende a ilusão de que o vício é alívio e que a rebeldia é liberdade. Mas o que ele realmente quer é apagar o brilho nos olhos do seu filho para que ele não veja o futuro brilhante que Deus desenhou. Você se sente impotente? Sente que perdeu o controle? Isso acontece porque você está tentando ser o guarda-costas físico de alguém que está sofrendo um ataque espiritual. Você não consegue estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo pode. A disciplina de São José não era baseada no grito, era baseada na presença e na retidão. Quando um pai se levanta como sacerdote do lar e uma mãe se posiciona como a intercessora inabalável, o inferno é obrigado a recuar da porta do quarto dos filhos. O inimigo não aguenta o calor de uma casa que reza unida. Mas escute bem,
O relógio deste 16 de maio não para. Enquanto você me ouve, a balança da justiça divina está se movendo. Ou você assume a jurisdição do seu lar agora, ou o mundo continuará cobrando o aluguel da sua paz com juros abusivos. Você está cansado de ser o pagador de contas que não tem descanso? Está cansado de ver seus filhos como estranhos, que só aparecem para comer e dormir? A mudança de jurisdição exige uma renúncia. Você precisa renunciar ao direito de ter razão nas brigas para ganhar o direito de ter paz no coração. A partir de agora o clima vai mudar. Eu vou te mostrar o que acontece quando invocamos o mistério da Sagrada Família sobre as suas dívidas e sobre o destino dos seus herdeiros. O modelo de Nazaré não é uma pintura estática na parede, é uma estratégia de guerra. José protegeu o menino Deus da fúria de Herodes. Maria guardou todas as coisas no coração e sustentou a base emocional do Salvador. Quem é você nessa batalha hoje? O sentinela que dormiu no posto ou o guerreiro que despertou para retomar o que é seu por direito? Prepare o seu espírito. O que vamos fazer em seguida não é uma oração comum, é um ato de despejo espiritual. Vamos expulsar a entidade da divisão que faz você e seu cônjuge dormirem de costas um para o outro. Vamos quebrar o encosto da miséria que faz o seu suor ser em vão. E acima de tudo, vamos resgatar seus filhos das mãos dos amigos que são lobos e das substâncias que são correntes. O muro de fogo está sendo levantado. Você consegue sentir o peso da responsabilidade? Cada segundo que você ignora essa brecha, o inimigo avança um passo. Mas cada segundo que você permanece aqui, uma nova camada de blindagem é soldada na sua casa. A economia do céu funciona de forma diferente. Nela, a obediência gera crédito e a fé gera provisão imediata. Você está pronto para ver o impossível acontecer com o seu saldo e com o comportamento do seu filho ainda hoje? Não se mova. O ápice da nossa corrente de guerra está chegando. Se você baixar a guarda agora, estará deixando o campo aberto para o contra-ataque. Mas se você se mantiver firme, vai testemunhar o momento exato em que o decreto de falência da sua linhagem será rasgado diante dos seus olhos. O segredo da prosperidade e da proteção total está prestes a ser selado. A autoridade vai mudar de mãos. O inimigo vai ter que devolver o que roubou, com juros e correção espiritual. O comando da sua casa está subindo para o trono. Você sente o tremor das correntes se soltando? É agora. Chegamos ao ponto de não retorno. O relógio deste sábado, 16 de maio de 2026, marca agora o exato momento em que a teoria se transforma em poder e a angústia se converte em autoridade. Você ouviu sobre as brechas, sobre os ataques aos seus filhos e sobre como o dinheiro tem sido uma arma de guerra contra o seu casamento. Mas agora, o mistério da jurisdição vai ser selado no centro da sua sala, no quarto dos seus filhos e na sua conta bancária. A resposta que você tanto buscou, o porquê de nada parecer funcionar, está sendo revelada agora. Você estava tentando proteger o que é físico sem antes governar o que é espiritual. A partir desse segundo, a economia da sua casa está sendo desconectada do sistema de escassez deste mundo e sendo ligada ao sistema de abundância do reino de Deus. O segredo da Sagrada Família não era a ausência de problemas, eles enfrentaram perseguições de morte. E a pobreza do exílio, o segredo era que José e Maria operavam sob uma jurisdição única. Eles não discutiam sobre quem mandava, eles obedeciam a quem os guiava. O muro de fogo que estamos erguendo agora não é uma metáfora. É uma realidade espiritual que começa a queimar toda a língua maldita e todo o decreto de falência que foi lançado contra o seu nome. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Aquele nó na garganta que surgia toda vez que você olhava para as faturas do cartão ou para o olhar distante do seu filho está sendo desfeito. Por quê? Porque você acaba de entregar a chave do seu portal para o sentinela de Nazaré. Marido e mulher, olhem-se agora, nem que seja pelo pensamento. Onde havia acusação, agora desce o óleo do perdão. O inimigo perde o direito legal de tocar no seu sustento no momento em que você decide que a paz do seu cônjuge vale mais do que ter razão numa briga. Quando vocês se alinham, o balde furado é restaurado. O dinheiro vai parar de sumir. O carro vai parar de quebrar por coincidência
As oportunidades que estavam travadas na burocracia de homens começam a se mover porque o dono do ouro e da prata deu a ordem de liberação. Este sábado é o marco zero da sua nova história financeira. E para você, que sente o coração sangrar pelos seus filhos, ouça o estrondo das correntes caindo. Aquele sequestrador de mentes que usava a internet, as más companhias e o vazio emocional para levar seus filhos para longe, está sendo despejado agora. O sinal de Wi-Fi na sua casa não será mais um portal para o vício, mas um canal de graça. A parede de vidro entre você e seus herdeiros está estraçalhando. Você não vai mais precisar gritar para ser ouvido, porque a sua autoridade espiritual falará mais alto do que qualquer rebeldia. Como José protegeu Jesus da fúria de Herodes, a sua oração hoje coloca um exército de anjos na porta do quarto dos seus filhos. Eles sentirão o incômodo santo ao tentarem seguir caminhos errados. Eles sentirão nojo do que antes os atraía. A herança maldita de divórcio, de miséria e de vício que persegue a sua linhagem há gerações acaba de encontrar um bloqueio intransponível. O sangue de quem veio antes de você pode ter sido marcado pela dor, mas o sangue que você clama hoje, sob a proteção da Sagrada Família, purifica o futuro. Seus filhos não serão estatísticas de fracasso, eles serão carvalhos de justiça. Sua conta bancária não será um lembrete de dívida, mas um reservatório de provisão para a obra de Deus e para o conforto da sua posteridade. O comando mudou de mãos. A jurisdição da sua casa não pertence mais ao medo, nem à entidade da divisão, nem ao espírito da miséria. O comando agora é do céu. A disciplina de José traz a ordem, o amor de Maria traz a harmonia, e a presença do menino Deus traz a vida em abundância. O que era seco floresce, o que estava dividido se une, o que estava perdido volta para casa com o coração arrependido e renovado. Sinta a paz que excede todo o entendimento inundando os corredores do seu lar neste exato momento. A blindagem está completa. O muro de fogo está alto demais para qualquer inveja pular e profundo demais para qualquer maldição cavar. Você não é mais um sobrevivente das circunstâncias. Você é um administrador das bênçãos do Altíssimo. Este sábado, 16 de maio de 2026, será lembrado como o dia em que o sol da justiça brilhou sobre a sua família e nunca mais se pôs. A corrente quebrou. O decreto foi rasgado. A sua casa agora é território sagrado, impenetrável e próspero. Está feito, está selado e está sob a proteção de Nazaré. Agora que este selo de proteção foi colocado sobre o seu lar e as correntes da miséria foram rompidas neste sábado, 16 de maio de 2026, você não pode permitir que a sua guarda baixe novamente. A jurisdição do céu exige uma vigilância constante, pois o inimigo não descansa e ele procura o momento do seu silêncio para tentar reabrir as brechas que acabamos de fechar. Este encontro de hoje não foi apenas um vídeo, foi o levantamento de uma sentinela na sua porta. Mas para que esse muro de fogo continue ardendo e para que a economia da sua casa permaneça conectada à abundância do reino, você precisa alimentar o seu espírito com as estratégias de guerra e os segredos da Sagrada Família todos os dias. Não saia deste território agora. Para garantir que você receba as armas espirituais necessárias e as direções proféticas para as próximas 24 horas, você precisa se alistar oficialmente nesta corrente de proteção. Ao tocar no botão de inscrever-se, você não está apenas seguindo um canal. Você está confirmando o seu posto como o sacerdote ou a intercessora do seu lar, garantindo que nenhum decreto de falência ou ataque contra seus filhos passe despercebido. Ative o sino das notificações como se fosse a trombeta da sua própria sentinela pessoal. O mundo vai tentar te distrair com ruídos de escassez e notícias de medo, mas este sino será o sinal que te chamará de volta à autoridade e à paz de Nazaré sempre que o comando do céu tiver uma nova ordem para a sua família. Se você sentiu que hoje a sua casa mudou de jurisdição, torne essa aliança permanente. Esteja aqui conosco no próximo vídeo, pois a cada dia que permanecemos unidos, o muro de fogo se torna mais alto e a blindagem dos seus filhos se torna impenetrável. Sua casa agora é território do Altíssimo.
Mantenha a conexão, mantenha a guarda e não permita que o fogo se apague. A sua vitória começou hoje e ela continuará enquanto você permanecer sob esta instrução. Estamos juntos nesta guarda. Até o próximo comando.